Fala de escolhidos, tudo bem com vocês? E hoje bora conhecer um pouco mais sobre alguns Digimons. Vou estar mostrando para vocês alguns detalhes incríveis e que poucas pessoas sabem sobre alguns Digimons. E antes de estar começando, já deixa um like aí se possível, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Então, bora começar! Nós vamos começar então pelo Bakemon, que é o tão conhecido Digimon fantasma, né, desde o começo da franquia Digimon. Algumas coisas bem interessantes sobre ele. O nome dele, esse Bakemon, né, o Bake junto com o Mon, meio que vai para Bakemono, que significa fantasma ou monstro. E isso é bem interessante para esse Digimon porque ele é um fantasma, né? Ele parece aqueles fantasmas com o pano por cima assim e tudo mais. Porém ele tem uma boca enorme, assustadora de monstro. E todo mundo sabe que debaixo daquele pano aparentemente existe algum monstro escondido, né? Às vezes sai uma mão de lá monstruosa e tudo mais. Então ele é meio que uma mistura de fantasma com monstro. Faz sentido que seja monstro fantasma, literalmente o nome dele, né? Bem interessante. Mas um outro ponto muito interessante sobre o Bakemon é o fato de que lá no começo da franquia Digimon, muitos Digimons que morriam acabavam se transformando no Bakemon. E isso era visto como uma Death Evolution, ou evolução por morte. Certos Digimons se transformavam em outros Digimons diferentes através desse mesmo procedimento, mas o Bakemon era o Digimon que mais surgia graças a uma evolução por morte, obviamente, por ele se parecer ou ser mesmo um fantasma, o que é bem legal, né? Não são muitos Digimons que têm esse tipo de coisa. Mas agora vamos pro próximo. Em seguida nós temos a variação do Bakemon, chamado de Soulmon. Ele é basicamente o Bakemon com um chapéu de bruxa, um chapéu de mago na cabeça, né? E é bem interessante porque na descrição desse Digimon é citado que ele era um Bakemon que absorveu as informações no mundo digital de magos e bruxas que vêm de histórias de fantasia e tudo mais, e ele acabou ganhando poderes mágicos, né? Então, esse chapéu tá ali na cabeça dele por causa dessas informações. E é interessante porque hoje em dia nós sabemos que existe um lugar, um outro mundo digital chamado Witchon, né? De onde vem Digimons como Wizardmon, Witchmon, Sorcerymon e por aí vai. Todos eles são magos e bruxas. Então, muito provavelmente, o Soulmon tem conexão com esses Digimons, porque essas informações devem ter vindo diretamente desses Digimons, diretamente de Witchon, e muito provavelmente, né? É uma conexão bem interessante. Ele é basicamente um fantasma mago, né? E daí a gente pensa assim, nossa, será que Digimons como Wizardmon, quando eles morrem, eles acabam se transformando num Soulmon? Eu não acho que seja impossível, tá, galera? Porque ele é basicamente um Bakemon também, então talvez uma Death Evolution, né? Uma evolução por morte, também resultaria nele se as informações forem um pouco diferentes. Mas é interessante, bem legal. Esse Digimon talvez exista em Witchon também. Em seguida, vamos falar sobre o Louimon. Então, para aqueles que assistiram Digimon Frontier, vão lembrar muito bem desse Digimon, né? Um dos Digispíritos, um Digimon híbrido. E um ponto muito interessante, ele lembra um leão, né? De certa forma, as partes da armadura dele, né? Ele tem várias partes ali que se parecem com rostos de leão, esfinges e coisas do tipo. Mas não só ele lembra um leão, ele literalmente é um Leomon. Ele não conta exatamente como uma variação para o Leomon, mas o nome dele se traduz para Leomon, né? Esse Loui vem do alemão, que significa leão. Então ele é literalmente um monstro leão também. Ele pode ser considerado um tipo de Leomon que apareceu em Digimon Frontier. Inclusive é muito curioso porque todos os Leomons, ou quase todos os Leomons que apareceram em histórias, tiveram conexão com morte, com sacrifício, né? Todo mundo sabe disso. E o Louimon também, né? Ele é basicamente o Leomon daquela temporada. Ele foi o Digimon que estava conectado com situações bem complicadas, que envolviam um escolhido morrendo, né? Que envolviam lutar contra Digimons que literalmente matavam os outros muito facilmente. Então sim, ele representa o Leomon de todas as formas o possível dentro de Digimon Frontier, o que é muito legal, né? De várias maneiras diferentes. O Leomon também é conhecido por ser um Digimon muito forte e muito corajoso, mais forte até do que Digimons que estão no mesmo nível que ele muitas vezes. E o Louimon também era conhecido assim em Digimon Frontier. É dito que ele sozinho já tinha mais ou menos a mesma força ou uma força muito semelhante a Digimons que estavam como uma evolução dupla, né? Então, por exemplo, você precisaria de um Aldamon, que é uma fusão entre o Agnimon e o Vritramon, para ter mais ou menos a mesma força, um pouquinho mais de força do que o Louimon, que ainda era apenas um híbrido normal, ele ainda era um espírito humano apenas, o que é muito incrível. Então, muito legal saber que esse Digimon representa o Leomon de tantas maneiras assim.
Bora agora falar sobre a primeira variação de Garurumon que existiu na franquia Digimon, o Gururumon. Então hoje em dia a gente tem, por exemplo, o Black Garurumon. Porém, diferente do Black Garurumon, que apesar de ser um Digimon Black, ele não é um Digimon exatamente do mal na maioria das vezes, o Gururumon é um Digimon bem diferente. Em primeiro lugar, ele não é muito diferente do Garurumon. As cores dele são um pouco diferentes apenas, né? Mais pro lado do roxo, mais pro lado do azul escuro e por aí vai. Porém, ele é muito parecido. É até difícil de você diferenciar o Garurumon do Gururumon. Ele tem o mesmo atributo, ele é um Digimon do atributo vacina, o que é bem interessante, né? Porque quando você vai para a descrição dele, é dito que ele é um Digimon do mal, que vive nas trevas, que causa problemas para todo mundo com quem ele se encontra, né? Se ele viver em grupos, esses grupos vão causar problemas para todo mundo e tudo mais. Inclusive, o ataque principal dele é chamado de Chaos Fire. Normalmente ele solta um fogo escuro da boca dele, né? Um fogo roxo, assim, bem diferente do Garurumon. Normalmente os ataques dele usam um fogo azul, né? Um azul bem claro. Ou teriam também ataques de fogo normal. Não, o Gururumon literalmente é um Digimon bem conectado, bem pro lado das trevas, né? Que vive na escuridão e tudo mais, como eu citei para vocês. Então, esse inclusive é um dos maiores exemplos de Digimon do atributo vacina que não tem nada de herói. Quando a gente diz que às vezes o atributo não influencia, tem muito mais a ver com um Digimon, de um Digimon para o outro as coisas são diferentes. O Gururumon é um dos melhores exemplos, o que é bem interessante, né? Sendo um Digimon conectado com o Garurumon, mais legal ainda. Mas vamos continuar. Falando sobre o Lucemon, modo caído, todo mundo conecta ele diretamente ao Lucemon, afinal de contas, o Lucemon se transforma nele na gigantesca maioria das vezes, e faz todo sentido, ambos são parecidos, ambos têm o mesmo nome, é assim em Digimon muitas vezes. Porém, tem algumas coisas que as pessoas não sabem sobre ele. Em primeiro lugar, ele, apesar de parecer, não é um Digimon no nível Mega. Ele é um Digimon que ainda está no nível perfeito de evolução, mesmo ele tendo poderes muito maiores do que a maioria dos Digimons no nível Mega. O que significa que ele ainda pode evoluir e se transformar em Digimons do nível Mega, e por isso mesmo a gente sabe que ele tem outras transformações do mesmo nome, que são níveis maiores do que ele, por aí vai. Outra coisa que poucas pessoas sabem é que obviamente ele pode ser uma transformação do Lucemon, quase sempre é assim que vai acontecer, porém ele também pode ser o resultado de uma fusão entre um Devimon e um Angemon. E faz todo sentido, né? Afinal de contas, ele é metade anjo, metade demônio. Ele é um Digimon ainda no nível perfeito, o que quer dizer que uma fusão entre dois Digimons no nível adulto, o Devimon e o Angemon, resultariam em um Digimon do nível perfeito como ele, né? E ele fica muito parecido como seria realmente o resultado de uma fusão entre esses dois Digimons. E se vocês pensarem bem, em Digimon Adventure 2020, essa fusão quase aconteceu porque o Angemon e o Devimon basicamente ocupavam o mesmo corpo. Então é interessante aí, né? Mas vamos continuar. Gumdramon foi o Digimon protagonista da última parte de Digimon Cross Wars, o Digimon Cross Wars Hunters, né? E lá, apesar de ele usar as habilidades dele e evoluir e tudo mais, a gente não vê ele 100% usando todas as habilidades dele que estão na descrição dele, inclusive estão também no nome dele. Ele é um dragão de borracha, aquele Gum no começo do nome dele significa borracha, né? Elástico, basicamente. E a cauda dele, que tem um martelo na ponta, se estica para que ele atinja os oponentes a longa distância. Porém, não é apenas a cauda dele, todo o corpo dele, inclusive aquela armadura vermelha e amarela que ele veste, são feitos de borracha. Então ele consegue pular por aí, se esticar e usar ataques à distância com os braços também, com a cabeça também, com as pernas também. Então todos aqueles que são fãs de One Piece, que conhecem o Monkey D. Luffy, que é o protagonista daquela série, o Gumdramon é basicamente um Monkey D. Luffy dentro do mundo digital. E ele consegue lutar de maneira muito parecida, e provavelmente as evoluções dele também, né? Já que as evoluções dele são muito parecidas com ele, faz sentido que eles também tenham algumas propriedades da borracha. O que é bem legal, né? Então, todo mundo que conhece as forças e as fraquezas do Luffy em One Piece meio que sabem como funciona o Gumdramon e todas as suas habilidades e como ele sobrevive no mundo digital. Bem legal, né? Vamos pro próximo. Por último, vamos falar sobre o Kabuterimon, a evolução do Tentomon. Apareceu em Digimon Adventure, por exemplo, um dos Digimons mais conhecidos e mais famosos, sendo um dos Digimons inseto do mundo digital, um inseto gigantesco. E uma das coisas que as pessoas esperam do Kabuterimon
é que ele seja um Digimon muito inteligente, porque, bom, o Tentomon era o parceiro do Easy, né? A gente sabe que o brasão do Easy era o brasão da inteligência, o brasão do conhecimento, e o Easy mesmo era um escolhido extremamente inteligente que ajudou muito toda a história de Digimon Adventure e também Digimon Adventure 2020. Porém, quando a gente vai para a descrição oficial do Kabutrimon, é dito que ele se torna um Digimon enorme, que tem grande armadura, que é protegido e tudo mais, porém, ele segue principalmente os seus instintos, e que ele tem quase nenhuma inteligência. Ou seja, ele é a evolução de nível Champion do Digimon que representa o brasão da inteligência, ou seja, ele continua representando o brasão da inteligência, e mesmo assim, na descrição oficial dele é citado que ele não tem inteligência ou qualquer coisa similar a isso. Né? Ele vai agir como um animal selvagem, como um inseto que passa destruindo as coisas, apesar dele ter, né, o atributo vacina, o que quer dizer que na maioria das vezes é um Digimon que vai pro lado dos heróis. Ele não tem inteligência nenhuma, né? O que de certa forma não faz nem sentido, né? Não combina com o brasão da inteligência de forma alguma. Mas é aquilo, galera, depende do Digimon. Talvez alguns Kabutrimons funcionem de maneira bem diferente, né? Isso aqui é mais uma visão geral para esse Digimon. Então, galera, esses eram todos os detalhes super incríveis de Digimon que eu queria trazer para vocês através desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado de todos eles. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam de cada um desses detalhes, de cada um desses Digimons. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. Deixo também um abraço muito carinhoso para todos vocês. Aguardo todos vocês para todos os próximos vídeos. Então fui de Escolhidos, até a próxima. Tchau, tchau!